Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, é o seguinte, hoje eu tive que fazer, vou fazer novamente o pãozinho, aquele pão, tá? Porque eu fiz o pão para minha filha e meu genro adorou, meus netos também, então comeram o pão e preciso fazer de novo. Hoje eu vou fazer com a massa branca, né? Farinha de trigo branca, porque aquela farinha de trigo escura, ela acabou, né? E eu tinha comprado uma farinha de trigo branca. Então, vamos novamente o passo a passo, tá, gente? Para vocês verem direitinho como vai ficar o nosso pão, tá? Prestem bem atenção, eu vou falando e vocês vão escrevendo, né, a receita, porque fica melhor assim, ao vivo, né, mostrando passo a passo para vocês, tá bom? Um beijo aí pro Brasil. Bom dia, gente. Boa tarde aí no Brasil, né? Bom dia aqui. Olha, o pão que eu fiz aqui para casa da minha filha aqui no Canadá, não deu para quem quis, certo? E hoje eu vou ter que fazer outro. Vou usar a farinha de trigo branca, porque a outra já acabou. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui nós não temos aquele copo americano. Aqui na casa da minha filha, né? Então assim, a medida que eu uso para o copo de leite são dois copinhos desse, certo? Eu vou aquecer os 2 copos de leite e 1 de água. Eu vou somente, ó, tá vendo, gente? Não é cheio, não. Eu vou botar aqui numa panela só para aquecê-lo. Por quê? Porque eu vou usar o fermento e o fermento, ele tem uma melhor resposta quando a temperatura está morna, tá, gente? Eu uso o leite aqui de Quebec, que é esse aqui. É um leite aqui da região, né? Então, eu tô usando esse leite aí. Então, gente, recapitulando, né? Vamos lá. 2 copos desse aqui, americano, de leite. 2 de água. Aliás, 1 de água e 2 de leite, certo? Aí, vamos usar 2 ovos, tá bem? 12 colheres de sopa de açúcar. Olha, gente, aqui eu encontrei açúcar de rapadura, certo? De cana de açúcar. Então, eu estou usando ele. Ela é meio escura, é como se fosse o demerara, tá vendo? Mas é boa. É bom esse açúcar, eu vou usar ele. Se você não quiser 12, você pode diminuir, botar 6, né? Mas ele é gostoso com 12, tá, gente? Aí, vamos lá. A farinha de trigo dá 1 quilo e alguma coisinha. Você vai medindo, vai botando aos poucos, separe 1 quilo e vai botando aos poucos, né? E depois, se precisar, talvez sejam uns 100 gramas a mais, certo? 12 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sal rasa. E esse sachêzinho que eu encontrei aqui, ele só tem 8 gramas. No Brasil, eu uso 10 gramas, 1 de 10. Então, eu vou usar 2 de 8, tá? Também fica bom. Esse sachê do Flashman, né? Que é o fermento. Tá bem, gente? E vamos fazer com o que temos aqui. Agora, a gente vai usar 3 colheres de sopa de manteiga, tá, gente? Eu não uso margarina, a gente usa aqui manteiga. No Brasil também, eu já não uso, faz tempo que eu não uso margarina, tá, gente? Pra tudo eu faço manteiga. Ó, 1 colher, são 3 dessas, tá, gente? Ó, 3. Pronto, gente, ó. Aqui eu já botei os ovos, tá? Os 2 ovos. 3 colheres de sopa de manteiga. Já botei 10 colheres de sopa de açúcar, 1 de sal, tá? E eu vou dissolver isso aqui. E eu tô esperando esfriar um pouquinho, porque esquentou demais o leite e não pode ser quente. Ele tem que ser morno. O leite não pode ser quente, tá, gente? Então, tô esperando ele esfriar um pouquinho pra acrescentar aqui, viu? Nessa massa.
Bom, gente, então eu já coloquei o leite, né? A água morna, o leite morno, as 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 copos de leite morno e 1 de água morna. Já coloquei os 2 ovos, as 12 colheres de sopa, só que eu botei 10 de açúcar, uma de rasa de sal. E agora eu vou colocar o fermento Flashman, né? Que na verdade são 10, é um sachêzinho desse aqui, de 10 gramas. Só que aqui no Canadá eu só encontrei ele de 8 gramas. Então eu vou fazer... Cadê o outro? Tá aqui. Eu vou fazer com 2, tá, gente? 2, não tem problema. Só não pode fazer de menos, mas de mais pode. É esse aqui, Flashman. Né? É o fermento próprio para pão, não é o fermento de bolo, tá, gente? É o fermento de pão. Ele vende em supermercado, ele vende assim, sachê, tá? Na parte onde fica as farinhas de trigo, leite condensado, aí no Brasil, né? Aqui também. É uma seção única. Pronto, e aqui eu já adicionei os 2 fermentos, né? E o resto dos ingredientes. Pronto, e eu vou colocando agora a farinha de trigo aos poucos, tá, gente? Por quê? Porque ela precisa ser bem mexida. Né? Então, assim, eu já sei que é 1 quilo de farinha de trigo, que a receita leva. Dá 1,1 kg, 1,2 kg, 200 não, mas 1,1 kg eu acho que ela vai, né? 1 quilo eu sei que vai. Agora, o restante, às vezes, dá 100 gramas a mais, porque fica algumas coisinhas para colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, né? A gente não fica com aquela mão tão liguenta, né? De produto. Então, às vezes, para soltar a massa da mão, a gente coloca um pouco mais de farinha de trigo, né? E vamos adicionando e vamos mexendo até quando der com a espátula. Depois a gente deixa a espátula de lado e vai com as mãos mesmo, tá, gente? Olha, gente, você mesmo vai vendo a necessidade de colocar mais farinha de trigo ou não, certo? Ela ainda leva aqui bastante farinha de trigo, porque eu ainda estou usando a espátula, certo? Mas logo mais eu vou deixar a espátula para partir para a mão. É quando a massa vai ficando mais consistente, né? Ela vai pegando mais a farinha, puxando mais a farinha. Então, ó, tá vendo? Ela não está pronta ainda. Então, a gente tem que colocar mais farinha e até tirar da espátula, certo, gente? Até partir para a mão. Já coloquei mais farinha, tá vendo? Vamos ver como é que vai ficar. Olha, gente, tá vendo? Ela ainda não está totalmente boa. Vamos ter que botar mais farinha, tá? E vamos acrescentando aqui. E eu vou colocar a mão na massa, como diz a história, né? Ó. E aí você vai colocando a farinha de trigo na massa aos poucos, tá vendo, gente? Ó, importante é que a gente consiga chegar ao ponto da massa, né? Quando ela não tiver mais grudando na mão. Pronto, gente, eu já tirei a massa do bowl. Agora eu vou botar aqui, polvilhei aqui em cima com farinha de trigo, né? Agora eu vou sovar a massa, né? Vou começar a misturar a massa bastante por 15 minutos. Mas, Ana, o que é sovar a massa? Sovar a massa, gente, é fazer isso, ó. Tem que ter muito braço, tá? Muito braço para você ir amaciando a massa, né? Dessa maneira aqui que eu tô fazendo,
vai pra cá, vai pra lá, mexe pra cá, mexe pra lá. E desse jeito. Se você tiver na sua casa uma máquina de fazer pão, né? É bom porque você não vai ter esse trabalho. A máquina de fazer pão, ela deixa a massa leve, né? Fofinha. E você não tem esse trabalho de ficar fazendo isso aqui que eu tô fazendo, que é cansativo, viu? Não, fazer pão não é uma tarefa fácil, principalmente o pão sovado, porque tem o pão que se faz de liquidificador e tudo, fica uma massazinha fina, né? Mas não é nunca como um pão sovado, né? É um pão rústico, esse aqui, e é muito saboroso, vale muito a pena você fazer, né? O que é bom da culinária é o resultado, gente. O resultado do que você faz é muito bom, né? Então, vamos fazer, vocês fazem aí e comentam, tá? Me marquem aí no pãozinho que vocês vão fazer em casa, que eu quero ver vocês fazendo um pãozinho desse aqui. Aqui dá 3 porções, né? De pão bom, grande, né? Aqui nós somos em 5, 3 adultos e 2 crianças, que é minha filha, meu genro e os 2 filhos, né? Pra quem não sabe, eu ainda estou aqui no Canadá e 3 pãezinhos assim no instante foi essa semana. Foi rapidinho. Bom, gente, passados 15 minutos, a nossa massa vai estar assim, como essa, né? Aí você pega um bowl, coloca a sua massa dentro, né? E deixa descansar por 30 minutos. Como aqui no Canadá faz muito frio, né? Nós não temos a temperatura como está aí em Maceió, né? Quente. Embora aqui está muito quente, sabe, gente? Nós estamos no verão, chega a 30 graus, e 30 graus aqui é muito quente, porque nós não temos a brisa do mar que tem aí, né? Aqui é beira de rio, então os rios geralmente são quentes, né? Se forma aquela temperatura quente. Então, gente, eu coloco dentro do bowl, desse bowl, com um pouquinho de farinha de trigo, para não pegar no fundo, né? E eu coloco dentro do forno. O forno não está ligado, tá? É porque o forno é o lugar mais quentinho para a massa poder repousar. Eu boto aquele plástico filme em cima, né? Para cobrir bastante. Ou boto uma toalhinha de mão para poder ele ficar bem quentinho, né? Bom, enquanto o pãozinho tá ali dentro do forno, né? Eu vou aqui fazer um cafezinho e tomar aquele cafezinho bem delicioso que eu amo depois da tarde, assim, depois do almoço. Enquanto eu espero o meu pãozinho crescer, eu vou fazer aquele cafezinho Melita que eu amo, tá, gente? E deixa eu te mostrar. Aí eu vou usar essa cafeteira aqui italiana, né? Aliás, essa aqui não é italiana, essa é a francesa. Aqui a gente tem cafeteira elétrica também e aquele outro de fazer espuma.
mas eu não gosto. Eu gosto do café coado, gente. Eu amo café coado. Aí, então, eu coloco aqui e aguardo alguns minutos para esse pó ele assentar, né? Então, vou deixar ele aqui. Eu vou colocar isso aqui, porque ele vai... Depois ele desce todinho e já sai o café coado. Vou aguardar. Eu vou usar aqui essas formas, tá, gente? Para colocar o pão. Tô usando esse papel para forrar a forma, tá? É um papel, como se fosse um papel manteiga, né? Muito bom. Vou colocar assim para forrar aqui o fundo, tá, gente? Ó, e vai a massa. Bom, gente, aqui no Canadá eu precisei colocar esse pão para descansar a massa por 30 minutos. Eu botei 30 minutos e vi que ele não cresceu. Aí eu botei mais 30. Então ele chegou ao ponto, tá? Tá aqui o pão, o nosso pão, a nossa massa de pão, né? Eu precisei de 1 hora para poder ela descansar bastante e crescer, porque aqui não temos a temperatura que tem aí, tá, gente? Então, já vou colocar aqui nas assadeiras. Bom, gente, a massa tá aqui do pão, né? Então, eu vou dividi-la. Pego aqui uma faca, vou cortar a massa. Dividi-la em alguns pedaços. Aqui. Esse aqui ainda vai ficar pequeno. Vou botar mais aqui, dividir mais 2 aqui. Vamos ver. Então, aqui tem um, aqui tem outro. Tô dividindo aqui os pedaços. Bom, gente, ó. Tá vendo? Aqui está a nossa massa. Então, eu não tenho rolo de macarrão de amassar a massa, que a minha filha não tem. Então, eu vou tentar abrir essa massa o máximo que eu puder com as mãos. Deixa eu botar assim para vocês verem melhor. Com as mãos, né? Que certo era ter um rolo. Não temos. Então, eu vou esticar a massa o máximo que eu puder aqui. Tá vendo, gente? Esticando aqui. Pronto. Aí agora eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Com os 2 dedos. Tá vendo? Ó. Assim, gente. Dessa maneira. Então, eu vou colocar a massa lá na assadeira. Vou pegar essa aqui, que ela é maior. Tá aqui um pouco para esse. A gente vai fazer a mesma coisa com esses 2 pedaços aqui, esse e mais esse, tá, gente? Vamos abrir a massa e depois enrolar. Pronto, gente, tá aqui o nosso pão, né? Agora vamos esperar 30 minutos ele crescer aqui já cortado. Depois de 30 minutos, né? Pode ser 40 minutos. Pode ser também 1 hora, depende do ambiente que você esteja. Se tiver frio ou calor, né? Ele vai ficar 30 minutos dentro do forno apagado, só porque é o lugar mais quente da casa, é o forno, né? Então, eu vou olhar, se 30 minutos ele não crescer o suficiente, eu vou deixar ele crescer um pouco mais. Aí, deixo mais 10, mais 20 minutos, entendeu? Isso aí é no olho mesmo, tá? Depois que ele crescer, que a gente vai pincelar com o ovo e um pouquinho de leite,
tá, gente? Depois que ele já tiver crescido. Enquanto a gente espera o pão, a massa do pão crescer, eu vou aqui fazer aquele cafezinho. Olha, gente, a gente bota isso aqui pra baixo, tá vendo? Aqui, ó, devagarzinho. Aí o café ele vai saindo por cima e a parte de baixo vai ficando o pó, tá vendo? A gente vai apertando aqui aos poucos e ele vai descendo. Pronto. Aí o café já está pronto. Aí a gente só coloca aqui, tá vendo? A gente vai tomar aquele cafezinho, esperando o pão ficar pronto. Agora eu vou comer um pedacinho desse chocolate, que é 70% do cacau, com café. Minha gente, não tem coisa mais gostosa. Muito bom para quem quer comer um doce, uma coisa. Junte o chocolate ao café e vocês vão ver que delícia, uma maravilha. Principalmente esse aqui do cacau, né? Que é 70% do cacau. Olha, gente, agora aqui a gente pega uma gema com um pouquinho de leite e vamos pincelar o pão dessa maneira, tá, gente? Para vocês poderem o pão ficar bem douradinho, ó, tá vendo? Aí o meu ajudante Sol, olha só, o meu ajudante Pesado. o meu ajudante Sol é que está aqui para ajudar a vovó. Sim. A pintar. Eu posso fazer um pouquinho? Pode. Peraí, pinta aí, Sol, para mostrar como é que pinta. Vai. Muito Peidada. bem. Fiz uma peidada. Pinte aí, ó, tá vendo? Tá vendo como é que pinta? Ó. Eita! Pronto, gente, já pincelei. Os pães estão assim. Eu estou botando no forno numa temperatura de 355 Fahrenheit, né? Que aqui não é graus, em Fahrenheit. Então, vou colocar aqui no forno que já está pré-aquecido. E eu vou colocar por aproximadamente 45 minutos, tá, gente? Pode ser para mais ou para menos, dependendo do forno. E vou deixar aqui a minha fornada de pão. Vocês vão ver que maravilha vai ficar esse pão. Delicioso, tá, gente? Isso com um cafezinho quente ou... Vamos aguardar 45 minutos. Vou botar aqui o tempo. O tempo de 45 minutos. Aqui. Olha, gente, o pão acabou de sair do forno. Olha só as condições do pão. Olha os outros dois. Tá vendo? Um baita de um pão, gente. Vale a pena, viu? Vale muito a pena. Olha, gente, eu parti. Tá pegando fogo. Imagina isso aqui. Com um queijinho de cabra. Que eu tenho aqui na geladeira. Um queijinho cremoso de cabra. Minha gente, o cheiro que tá esse pão aqui, ninguém tem ideia. Ninguém faz ideia de como tá. É um queijinho de cabra, né, gente? Delicioso. E aqui é muito barato, a gente come à vontade. No Brasil é muito caro, né? Mas olha só a textura desse pão, gente. Bem crocantezinho, tá? Uma maravilha. Ficou bem grandão esse, viu? Uma delícia, viu, gente?